bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação nota 1000. Bom, galerinha, vamos agora para mais uma redação, né? A gente leu da Daiane, dá tempo de fazer mais uma? Vamos agora para a redação da Emanuele Severino. Então, primeiramente, créditos ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000. Parabéns, viu? A gente vai deixar aí o link para vocês do site do G1. Não deixe de acompanhar as redações nota 1000 lá. Tem muitas redações legais, muitos espelhos de redações para ajudar vocês aí nas redações nota 1000, né? Nos estudos para as redações nota 1000. E nada mais justo, mais concreto, mais autêntico, né? De quem realmente tirou 1000 para vocês se espelharem. Então, isso vai ajudar muito vocês aí. Não deixem de ler, tá? As redações nota 1000. Porque uma vez que vocês pegarem aí, né, os exemplos de redações, isso vai ajudar demais vocês a seguirem um modelo de redação nota 1000. Olha que interessante, né? Se vocês tiverem aí, seguirem o modelo, vai ajudar muito vocês aí na estrutura, né? Para fazer mesmo uma estrutura de uma redação nota 1000. Isso é muito bacana. Então tá, olha só, eu já falei muito parabéns ao site do G1 por disponibilizar as redações nota 1000, né? E parabéns aos candidatos. Parabéns, Emanuele Severino, né? Emanuele, desculpa, perdão, né? Pela sua redação nota 1000. Então, olha só que interessante. Então, vamos voltar ao tema, né? Que foi exatamente o tema da redação do Enem de 2021, que foi sobre a invisibilidade, né, créditos ao site do G1, olha só, invisibilidade, tá? Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Beleza. Invisibilidade e registro civil, né? Então tá, vamos lá, vamos para a redação da Emanuele. Beleza, cadê? Aí, vamos para a introdução. Olha que interessante, a introdução dela, ó. Introdução. Na introdução, que você vai citar seus argumentos, né? O que seria isso? Como assim? Na introdução, você vai citar os argumentos, né? Aquilo que você acredita ser a causa daquele problema. Beleza. O INEP te joga aí uma bomba, um problema. Ele quer que você solucione esse problema, certo? Então, na introdução, é aqui que você vai citar os problemas, né? O que você acredita ser a causa desse problema e depois, no parágrafo conclusivo, como solucionar. Então, tá. Ó, olha que interessante, achei muito legal a redação dela, parabéns, Emanuele, tá? Ela citou a questão do direito à Carta Magna, olha que legal, e ela citou Grécia Antiga, né? Isso mostra um repertório cultural interessante, né? Histórico, um contexto histórico. Ah, posso citar a Grécia Antiga, questões de humanas, né? Contexto histórico, período medieval, enfim, você pode citar um período histórico, um contexto histórico, né? Isso vai enriquecer sua redação, não só isso, filmes, autores, né? A gente vê isso em várias redações, o mito da caverna, por exemplo, de Platão, enfim, vários filósofos, né? Sociólogos, enfim, isso vai enriquecer sua redação, né? Isso vai mostrar para o corretor ou para o leitor, né? Para o leitor, né, que é o corretor, que você tem um repertório sociocultural, você, né, gosta de livros, enfim, filme, tá? Um filme que você viu, né? Uma série, por exemplo. A gente viu aí na questão da saúde mental, né, na redação, uma série, olha que legal, uma obra, enfim, várias coisas, isso vai enriquecer sua redação, né, vai ficar muito bacana. Então, olha que legal a dela. Vamos lá, vamos para a redação dela. A cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, olha que legal, citou a Grécia Antiga, ó, era restrita aos homens aristocratas, né, maiores de 20 anos, que participassem do sistema político de democracia direta do período, né? Diferentemente dessa conjuntura, a Carta Magna do Estado brasileiro, vigente na contemporaneidade, concede o título de cidadão do Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional. Então, olha só que interessante, ó. De modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento, ou seja, isso significa, né, a certidão de nascimento, né? Ó, nesse contexto, convém apresentar aqui, em virtude da. Então, aqui que ela vai citar os argumentos dela. Eu gosto muito desses modelos de redação, porque já de cara na introdução, você já consegue identificar quais vão ser os argumentos dos candidatos. Isso é muito bacana, ó.
Nesse contexto, convém apresentar aqui, em virtude da ausência da documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal. Com isso, são privados da verdadeira cidadania no país. Então, olha aqui que ela vai citar os argumentos dela, olha que legal. Nesse contexto, convém apresentar que, em virtude da ausência da documentação, opa, isso é uma causa? Sim, isso é uma causa, né, desse problema, ausência da documentação. Diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura, né, com isso são privadas. Então, olha só, que interessante. Vamos ver como que ela vai defender os argumentos dela? Olha só, primeiro parágrafo argumentativo. Ausência dessa documentação. Vamos lá, vamos ver como que ela vai defender o primeiro argumento dela. Ó, primeiro parágrafo argumentativo. Acerca dessa lógica, é necessário pontuar que a dificuldade, olha só, dificuldade da parcela da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento de registro civil. Opa, olha aqui, né? Aqui, ó, dificuldade, ó. Cadê? Cadê, gente, ó? Território, nananana, passa a enfrentar um quadro, aqui, ó. Apresenta ausência da documentação. Olha que ela citando, né? Acerca dessa lógica é necessário pontuar, né? A dificuldade de parcela da população, né? Socioeconômica, acesso ao procedimento civil. Sobre esse viés, então ela vai destacar aqui, ó. Destaca aqui, segundo o relatório, então ela coletou esses dados, né? De 2019 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o último país mais desigual no mundo, condições que implicam a existência de indivíduos tupiniquins detentores de rendas extremamente baixas. Então, isso tem tudo a ver com a invisibilidade, né? Dificuldade, ó. Não são suficientes para fornecer condições de vida digna das pessoas. Essa linha de raciocínio, os limitantes recursos, então, olha só, ela defendendo o argumento dela, ó, limitantes recursos financeiros podem impossibilitar o deslocamento de indivíduos até os cartórios. Olha que legal, gente. Amei esse argumento dela, porque ela está destacando aqui, ok, mas por que que eles têm essa dificuldade, né? Aqui, ó, por que que eles, ausência dessa documentação? Por que que existe essa ausência dessa documentação? O que que tá levando a isso? Ela destacou a questão financeira, olha só que interessante, né? Tupiniquins, baixa renda. Então, uma vez que eles são de baixa renda, como que eles vão, por exemplo, ir para uma cidade ou por uma localização que faz aí, a retirada desses documentos e que cria aí, né, o registro, né, que faz o registro desses documentos, se muitos são de baixa renda, não consegue, por exemplo, uma pessoa do interior se deslocar para uma cidade grande, por exemplo, que faça aí o registro, né, desses documentos. Então, olha que interessante, isso tem tudo a ver, né, a questão de baixa renda, sim, é um empecilho para isso, né, ó, essa linha de raciocínio financeiros podem possibilitar, sim, né, o deslocamento desses indivíduos até os cartórios. Isso é uma grande realidade, tá, gente? Infelizmente, tem pessoas que até hoje não conseguiram realizar esses registros. Isso sim é uma realidade no país, né? Não só no Brasil, mas pode acontecer em outros países, mas aqui a nível do Brasil, sim, isso pode ser uma realidade. Se não fosse, não seria nem tema de redação. Então, assim, infelizmente ainda existe sim, ó, devido a custos com transporte, por consequente, impedir a realização desse registro. Assim, a acentuada desigualdade da nação dificulta a promoção da documentação pessoal, especialmente para as classes sociais menos abastadas. Muito interessante, né? Tudo a ver com o tema aí que ela defendeu. Olha só. Então, o segundo argumento dela, ó, além disso, então aqui, ó, o segundo parágrafo argumentativo, né? Ó, além disso, é importante relacionar a falta de documentos de nascimento com o sentimento de invisibilidade. Então, ela defendendo o argumento dela também, ó, desenvolvido pelos indivíduos sem registro, tendo em vista a privatização dos direitos sociais, civis e políticos desencadeada pela problemática discutidas, aqui repetiu 2 vezes, mas enfim, discutida. Sobre essa óptica, somente a partir da certidão de nascimento
pode-se emitir as carteiras de identidade, exatamente, né? Bem como título de eleitor, né? Pessoa física. Olha só que interessante que ela citou um caso específico, né? Nesse sentido, o acesso aos programas de governo, a exemplo do auxílio emergencial, porque lembrando, gente, que essa redação aqui foi em 2021, ou seja, um ano após a pandemia. Olha que interessante, ela citou a pandemia na redação do Enem de 2021. Tudo a ver, né? Porque estava próximo ao período. Então, olha só, olha que interessante que ela citou, ó, do auxílio emergencial. Quem se lembra dele, né? Na questão da pandemia, ó, a assistência financeira durante a pandemia da Covid-19, né? Que infelizmente foi algo que aconteceu a nível mundial, né? A Seguridade Social e o exercício do voto dependem diretamente da existência do registro civil, um fato, né? Como que uma pessoa que não tinha documento poderia receber o auxílio emergencial, né? Como é que ela ia receber uma vacina, né? Aqui ainda estava se falando em produção de pesquisas para a produção da vacina. Infelizmente, nesse período, né, em 2020, nesses períodos, ainda não se existia uma vacina, então a gente já pode ir além também. A questão desses documentos para a vacinação da população, não só no quesito de auxílio emergencial e da vacinação também, né, ó. Portanto, a ausência da documentação formal torna parte da população invisível socialmente, já que as pessoas não podem beneficiar dos serviços e das garantias do Estado Democrático de Direito brasileiro. Olha que interessante, né? Isso é um fato muito interessante. Eu achei muito bacana a redação dela, porque ela pontuou coisas, né, que realmente faz sentido, né? Se você for analisar, né? Olha só, beleza. Depois que ela citou esses argumentos, vamos ver aqui qual que é a solução que ela propôs, né? O parágrafo conclusivo, né? Que é exatamente aquele que a gente faz a famosa perguntinha. Quem vai solucionar, né? Como vai solucionar? Então, não basta saber só quem, tem que saber como isso vai ser solucionado. Então, beleza, ó. Diante do exposto, conclui-se que o registro civil é um aspecto intrínseco à cidadania no Brasil. Ok, beleza. Por isso, então, olha só, o governo federal vai fazer o quê para solucionar? Ó, deverá propiciar a acessibilidade das populações mais carentes que sofrem com a falta de acesso à documentação. Como que isso vai ser solucionado, né? A esse tipo de serviço por meio da articulação de unidades móveis. Gente, olha que legal, olha a ideia dela, que bacana. Unidades móveis para os cartórios do país. Como assim, né? No que tange esses aspectos, veículos adaptados transportarão funcionários dos órgãos de registros até as áreas de menor renda per capita de seus respectivos municípios. Gente, olha que ideia incrível, né? Dá para fazer esse projeto, né? Olha que maneiro, que bacana, né? Colocar ônibus itinerante, sabe? Que vai até as cidades, por exemplo, cidade do interior de baixa renda, aí leva os assistentes sociais nesse ônibus para poder atender a população, fazer o registro para essas comunidades carentes. Gente, olha que ideia incrível, né? Olha que bacana, parabéns, ó. Um dia, ela ainda citou, detalhou, né? Ó, um dia por semana, com o intuito de realizar o procedimento formal, né? Da emissão de documentos de nascimento dos grupos sociais menos favorecidos economicamente. Gente, muito bacana a ideia dela, né? Uma ideia concreta, né, de levar aí nos ônibus esses funcionários, porque ela citou a questão também financeira, né, dessas pessoas não poderem ir para cidades pela questão financeira, né, vamos supor, uma pessoa da cidade do interior, para ela ir numa cidade, numa capital, para ela realizar, né, esse registro, para ela vai ser muito mais difícil, né, então olha só que interessante, os ônibus irem a essas cidades do interior, olha que ideia muito bacana, né? Ó, de modo, o maior número de brasileiros acessará efetivamente a condição de cidadão. Gente, que legal, né? Muito legal a redação dela. Parabéns aí, Emanuele, né? Muito interessante a ideia que ela pensou, né? E realmente, né, seria aí uma grande solução para esse problema, principalmente pelo quesito que ela descreveu aí da comunidade carente, né? Das comunidades carentes que não podem muitas vezes estar indo para a cidade, se deslocarem, né? O pessoal da cidade do interior se deslocarem para cidades grandes para poder realizar esse registro.
Muito legal, né? Bem interessante a ideia dela, né? Então tá, gente, olha só. Gostei muito da redação dela, das redações, né? Vejo vocês aí nos próximos vídeos. Parabéns pela sua redação, Emanuele. Parabéns ao site do G1 por ter disponibilizar aí as redações nota 1000 para ajudar os candidatos que estão aí na luta pro Enem, né? Na luta por uma vaga na federal. Enfim, parabéns. E é isso, gente. Vou deixar aí salvo os vídeos para vocês. O link, né? Não deixem de se inscrever, né? Que vai ajudar bastante o canal. Eu agradeço a todos os inscritos que estão tendo feedback, enfim. A gente fica muito feliz de saber que tá podendo ajudar vocês, né? E bons estudos para vocês. É isso. Vejo vocês aí nos próximos vídeos e bons estudos aí, tá bom?